nós vamos dar continuidade às bem-aventuranças. E como vários pastores já falaram aqui, as bem-aventuranças não estão unicamente colocadas sozinhas, isoladamente, mas uma serve de degrau para a outra. E ainda assim, uma brota de dentro dessa mais uma. Elas não agem isoladamente, mas uma, a partir da outra, vai sendo criada e brotada dentro da gente, à medida que a gente decide caminhar esse caminho de bem-aventuranças. Cada crescimento alimenta um crescimento maior e a última bem-aventurança é o produto de todas as outras. Você vai ver isso à medida que a gente está caminhando para o final das bem-aventuranças, que a última delas que Jesus menciona é o produto de cada uma das anteriores. Mesmo assim, cada uma delas tem em si uma bênção perfeita para o momento que você está vivendo. Se você precisa aprender a ser pobre de espírito, existe uma bênção específica para esse momento, para ti. E à medida que você vai caminhando, existe uma bênção única e específica para esse momento. E em cada uma delas, em cada novo passo da nossa vida cristã, o que deve existir no nosso coração e o que deve existir no nosso rosto, isso deve se refletir no nosso rosto, é ter um sorriso divino e a alegria real de poder estar provando disso, vivendo cada uma das bem-aventuranças e aprendendo com ela. Isso deve gerar um sorriso no nosso rosto. Porque existe uma alegria real para esse momento que você está vivendo agora. Mesmo que você não consiga enxergar. Ou mesmo que você enxergue muita alegria e ache, tem gente que fala, rio demais, vou já chorar. Não é isso. A gente tem uma percepção errada de como Deus funciona. A gente acha que Ele funciona que nem a gente. Que eu preciso entregar alguma coisa para poder receber. Que se eu rir demais, eu vou chorar. Que se eu chorei demais uma hora, eu vou sorrir. Os humilhados serão exaltados. Estou esperando esse dia, é o meme do momento. Não há um só passo na vida cristã ligado à graça, já que em tudo existe graça, em que não exista um sorriso divino ou alegria real de ser bem-aventurado. Ser bem-aventurado é aquela chama do momento. E deve ser celebrado como tal. Se você tem passado, se Deus está te revelando a tua pobreza de espírito, a bem-aventurança deve ser aquilo que inflama, que faz pegar fogo. A chama que a pastora estava falando agora. Então vamos ler comigo lá, Mateus 5, do 1 ao 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, seus discípulos aproximaram-se dele. Ele, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E a minha oração é que a palavra seja exposta, aberta, como que numa mesa, onde cada prato vai sendo colocado na mesa de forma específica em cada lugar, que a palavra de Deus seja assim para você nessa noite. Que ela lhe seja apresentada como ela deve ser. E que você não tenha dúvida de que garfo pegar. Não tenha dúvida. A minha oração é que não haja dúvida. À medida que ela for sendo, cada uma das bem-aventuranças for sendo apresentada. Que no final
delas, não haja dúvida no seu coração. O que você pode pegar? Eu sei. Eu tenho sido provado nisso. A de hoje, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E essa é uma das maiores declarações que a gente pode encontrar na Bíblia. Qualquer pessoa que ao menos perceba parte do significado dessas palavras, entenderá que só podemos nos aproximar dela com profundo sentimento de admiração e de completa inadequação. Porque a gente precisa se sentir, quando vê essa palavra, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus, precisa gerar dentro de mim um sentimento de admiração e, ao mesmo tempo, de completa inadequação. Porque não é isso. Se você parar para pensar no fundo do seu ser, seu coração é malvado. E a gente tem a tendência de sair, inclusive, iludido, depois de uma palavra, depois de ter lido sobre isso. Eu sei que você já se viu iludido várias vezes aqui, em todas as outras bem-aventuranças, que você acha que é uma coisa, aí vem um de nós pastores, ou seja, o preletor, e aí você tem uma verdade, de repente uma outra coisa ali é exposta e você... Me iludi, hein? Achei que era isso, não era. Então, é possível que assim como a gente acha que os que choram, a gente tinha um entendimento e descobre que é outro, assim como pobreza de espírito era uma coisa e você descobre que é outra, é provável que você se sinta iludido. Alguém me enganou, ou eu mesmo me enganei. Porque no fundo eu sou bom. Não, não é não. Não, eu fiz meus atos de bondade. Ver a Deus tem sido objetivo há muitos e muitos anos. Mas é importante mostrar para vocês aqui que Jesus, ao mencionar, menciona no meio da sequência das bem-aventuranças. Ela não é o ponto de partida, não é ver a Deus, e o objetivo final não é ver a Deus. Ainda que esse seja uma das maiores coisas que a gente anseie, ver a Deus, não é o objetivo final. Ela está no meio das bem-aventuranças. Essa é a peculiaridade do ensino de Jesus. Ele tinha como alvo purificar o coração dos homens. Por isso buscou a fonte de toda a maldade para limpar este manancial, de onde procedem todos os pensamentos, palavras e ações pecaminosas. Porque a fonte da maldade não está aqui, ó. A gente acha que a gente tem a mente maquiavélica e por isso a gente pensa as maiores atrocidades do mundo. A fonte não é aqui. E por isso Jesus se preocupou com o nosso coração, em transformar o coração. Cristo insistiu várias vezes que enquanto o coração não fosse limpo, tampouco a vida poderia ser limpa. E independente do que qualquer chamada religião, entenda a religião assim mesmo, reconheça como seguidor um homem cujo coração é impuro, Cristo de maneira nenhuma o fará. Existem inúmeras igrejas, inúmeros lugares em que dizem que a gente te aceita do jeito que você está. E as pessoas têm um entendimento errado com relação a isso. Venha do jeito que estás. Vem como estás, vem como estás, vem como estás. E você vem todas as vezes ao encontro do Senhor como se você viesse a primeira vez. Não em pureza de coração, mas na total devassidão que você entrou aqui pela primeira vez. Você acha que você pode toda vez dar essa desculpa quando eu entro pela porta da igreja, quando eu entro na presença do Senhor, Senhor, eu estou, esse sou eu. Isso é um engano. Mesmo que uma religião aceite seguidores impuros, Cristo não faz isso. Sua mensagem a todos os homens segue sendo: vos é necessário nascer de novo. Isso é, a natureza interna deve ser regenerada divinamente, pois do contrário, não podem entrar e nem sequer ver o reino de Deus que Cristo veio estabelecer nesse mundo. Não pode entrar, nem sequer ver. Sabe, nem sequer ver.
E é esse o engano que muitas pessoas têm vivido. Achar que eu, do jeito que eu estou, vem como estás, do jeito que eu estou toda vez, mesmo a palavra sendo aberta para mim, eu posso vir como estou, que não tem problema nenhum. Que eu posso continuar aqui e está tudo bem. Se nós considerarmos qualquer problema na vida, qualquer coisa que produza miséria, descobrindo a causa, a gente sempre vai ver que provém do coração do homem. E eu até falei pela manhã sobre o que tem acontecido na Síria. E a gente tem orado, sim, pela Síria, e você vê muitas pessoas falando sobre a Síria, trazendo relação com a Bíblia, é a Síria, não é a Síria, está falando, não está falando. Mas a Síria em si, ela está em guerra há 12 anos, pelo menos. 12 anos é a idade do meu filho mais velho. Ou seja, crianças da idade do meu filho que estão entrando na sua juventude nunca viram paz no seu país, na sua nação. É uma nação que está em guerra há 12 anos e agora o imediatismo leva os cristãos a intercederem pela Síria. E eu assim, eu tenho conversado muito sobre isso no meu discipulado. E uma das coisas que eu estava pensando é que qualquer nível de miséria, descobriu a causa, está lá, o coração do homem. E a matéria, o homem que faz guerra lá na Síria e faz aquilo e ataca dessa última vez, não sei, que eu nunca mais vi, mas assim, a última que eu li, cara, eles atacaram uma maternidade. As pessoas saíram correndo com o bebê, tem a foto de um cara correndo com o bebê. Aí depois eu vi uma outra foto de um menino, sei lá, de 6, 7 anos, um pouco mais velho que o meu filho mais novo, dormindo entre 2 túmulos. E aí tem lá aquelas frases de efeito. Enquanto você se preocupa com qualquer que seja a coisa, a preocupação dessa criança é só dormir ao lado dos pais. É sofrido, é doído, isso deve mover o nosso interior a interceder. Mas eu preciso aprender a interceder com entendimento. Porque eu não posso simplesmente dizer que Deus virou as costas para aquele povo. E a matéria é a mesma. O mesmo homem que está fazendo a guerra ali é a mesma matéria de você que está sentado na minha frente hoje aqui. A mesma matéria, a mesma criação, é a mesma parada. Nossa, vou dizer, não, aquele lá é um ET, ou ele é qualquer coisa. Ele não é, ele é humano como você. E nem estou entrando no humano, ele é humano, passível de erro. Não estou falando isso, eu estou falando da criação mesmo, assim, a mesma matéria, não tem nada de diferente. E o coração dele não pensa que é diferente do seu. A diferença é que se eu entendo que o meu coração é ruim, eu coloco sob o senhorio de Cristo e Ele vai fazendo a mudança, porque é divino o que faz o nosso coração. Todas as nossas dificuldades originam-se no coração humano, o qual, segundo somos informados por Jeremias 17:9, é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Em outras palavras, o Evangelho não somente revela-nos que todos esses problemas partem do coração, mas também que assim acontece porque o coração do ser humano, em resultado da queda e do pecado, é corrupto, enganoso e maligno. E aí a gente às vezes pensa que a gente é bom. E que lá no fundo o nosso coração é bom, e que o amor é bom, e o amor vence tudo, e somos todos amor, somos todos qualquer coisa. Quem são então esses limpos de coração? Os limpos de coração são essencialmente aqueles que, tendo tido o evangelho exposto para si, lamentam-se devido à impureza de seu coração. Puro de coração, para começar, é aquele que descobre, quando as coisas são expostas, que eu não valho nada. E que se por mim, quanto mais eu puder piorar a situação, eu pioro. Tu é assim? Eu tenho essa tendência, assim, tipo, já está tudo ruim, agora vou piorar mais ainda. É tipo a parada da dieta, vou comer um pouquinho, eu vou acabar com tudo logo. Você tem essa tendência, não só na dieta, mas na maldade do seu coração? Eu tenho essa tendência. Falando como pastor, confessando meu pecado aqui, eu tenho essa tendência.
é para piorar, joga tudo para cima. Quantas vezes eu já pensei isso? Quantas vezes eu já pensei? Tá ruim mesmo, acho que estão falando mesmo, vamos logo dar razão para falarem. Você já falou isso dentro aqui? Eu já falei. Puro de coração, você começa a purificar o seu coração quando você entende que você vive em depravação total, que não tem bondade dentro de ti. E aí eu entendo isso, a pureza do meu coração, lamento por ela e tomo uma ação. Não é a minha ação que vai purificar o meu... Não, eu não purifico o meu coração. Tomei uma ação e vou lavar o meu coração. Igual a gente antigamente ensinava, porque hoje não ensina mais desse jeito não, lá, aqui na nossa salinha. Mas antigamente você recebia, você pegava uma escovinha e limpava o seu coraçãozinho, para você entender que o seu coração deve ser limpinho. Jesus quer me tornar... Não, mas até a musiquinha diz que Jesus quer tornar limpinho. Então, é Jesus que está fazendo mesmo. A musiquinha está certa. Você conhece essa musiquinha? De lavar o coraçãozinho? Então, a ação não é você lavar o seu coraçãozinho. A ação que você precisa ter quando você entende sua depravação total é o quê? Renunciar à duplicidade do seu coração. Por quê? Porque a gente está aqui, a gente está nessa atmosfera aqui, na atmosfera que a gente está vivendo, é difícil, não vou dizer que é impossível, mas é difícil você querer expor toda a maldade do seu coração. É difícil aqui no momento de louvor, tu tá ali, vai passar alguém, tu fazer assim, ó, para a pessoa cair. Assim, não vou dizer que é impossível, mas assim, eu ainda não vi acontecer, porque você vai expor seu coração assim? Porque tu quer rir que alguém caiu? Eu não podia ver ninguém caindo, porque eu ria. Depois eu acudia, mas a primeira ação que eu tinha era rir, porque a pessoa caiu, se esborrachou no chão. A gente precisa renunciar à duplicidade do nosso coração. Porque aqui a gente quer ter uma vida e lá fora a gente quer ter outra. E isso se mostra, eu até falei de manhã, o exemplo mais comum que você tem é essa parada da roupa. Eu vou para o culto, eu vou para a igreja, então eu preciso estar mais arrumada. Te cobre, menina, porque a gente tem que se cobrir. E não é relacionado a isso, não é esse quadrado aqui, ou a sala de oração, ou um aniversário de um irmão daqui que vai te fazer isso. É o entendimento que você tem. Se uma roupa não é apropriada para cá, ela não é apropriada para lugar nenhum. Mas a gente continua tendo essa duplicidade, isso é roupa de igreja. Eu falei, até acho que na Clínica da Alma, quando eu aceitei Jesus, eu fui num lugar comprar uma calça social, porque eu acho que crente tinha que usar calça social. Aí eu fui logo atrás de uma calça social e de uma blusinha assim, tipo essa, mas não era assim não. Porque tinha que ir para a igreja, tinha que ir assim. Aí eu fui sempre assim? Claro que não, eu fui com a calça social e uma blusa totalmente sem noção, no início da minha caminhada cristã. Mas, como eu falei, não é uma coisa daqui, falei de manhã, se você for na minha casa... Você avisa antes, porque eu vou estar com a minha roupa de mendiga lá. Porque todo mundo gosta. Você gosta de pijama e de uma roupa confortável para estar na sua casa. Logo, eu não posso vir com essa roupa. Eu adoraria vir para a igreja assim, bem confortável, com minha roupa de mendiga. E falei, desculpa, sem ofensas aos mendigos. Nós não queremos a sociedade dos mendigos falando que eu estou menosprezando. Não, se você é mendigo, tem sua roupa de mendigo e só tem ela, pode vir, tá bom? O Ministério Social está aí, a gente tem vai ter brechó, vai ter muita coisa assim, então... Mas renuncia à duplicidade do teu coração. Eu estou falando de roupa, que é uma coisa simples. Mas renuncia à duplicidade do teu coração de achar que aqui você tem que ter um comportamento e lá fora você pode ter outro. Renuncia à duplicidade. Eu ia falar de horário, mas até no horário a gente tem pessoas que têm duplicidade, mas tem pessoas que não. Você chega atrasado em qualquer lugar que você chega também. Cara, chega no horário. Tem um horário. Cumpre o horário. Mas a sua ação não é lavar o seu coração. A sua ação é renunciar à duplicidade que existe nele. É como se a gente tivesse dois. Uma hora botei um, aí não é agora puxa o outro, bota outro aqui. Estou falando de dois, mas tem gente que puxa e ainda tem um outro. Que nem as máscaras que você vai trazendo para si, tem várias. E por que eu estou falando isso? Porque a impureza do coração é a causa da cegueira espiritual.
Existem belezas morais e horrores imorais que alguns não podem ver porque possuem um coração impuro. E aí a gente entra numa área que é assim, chata. Por quê? Porque quando homens falam mal do Evangelho, quase sempre isso acontece porque o Evangelho falou contra uma ação deles. Você pode ver que qualquer pessoa que converse contigo, que falou mal do Evangelho, da igreja, de algum lugar, é por quê? Porque em algum momento da caminhada dele, não é assim, ele foi machucado. Eu também fui machucado, todo mundo já foi machucado aqui. Não é isso, mas teve uma hora que o Evangelho foi exposto, o pecado dele foi trazido à tona, e aí ele não quis, não quero, vá para lá com essa sua conduta, eu vou para cá, para o outro lado. Pessoas que falam mal do Evangelho, é porque o Evangelho tem falado contra eles. O Evangelho nos encontra e expõe a culpa do nosso pecado. Vem e foca plenamente seus raios de luz e clareza sobre as nossas iniquidades. E aí por isso a gente fica tão indignado. Por quê? Porque com certeza alguém falou alguma coisa para o pastor e ele veio falar comigo, ou ele veio aqui na frente e falou tal e tal coisa. Você já pensou isso? Eu também já pensei isso. No início, quando era só a gente, ainda era pequeno assim. Então, lógico que alguém falou alguma coisa. Por quê? Você se sente incomodado quando algo que Deus já te mostrou é exposto. E ele não foi nem exposto assim, ó, falei direto contigo. Ele foi exposto. E aí você fica indignado com isso. Nós não viveríamos como vivemos se pudéssemos ver como Deus nos vê. Que é isso que a pastora estava falando. Eu também estava que nem ela, eu estava empolgadaça com o negócio. Olha, eu queria muito vir para essa maçonaria aqui, ó. Sei vocês, se vocês não tiverem ok, a gente assume o dia. Que eu estou empolgada, olha. Mas eu tenho certeza que a gente não vai precisar assumir, porque vai bater essa meta é agora. Mas se a gente visse como Deus vê, a gente não viveria como a gente vive. Nós não seríamos capazes de continuar na nossa imundície, corrompendo outras pessoas e arruinando essas pessoas e a nós mesmos, se nós passássemos a enxergar como Deus enxerga. Mas conforme a gente vai penetrando perversão e problemas e pecados no nosso coração e vai deixando isso aí fazer a festa dentro da gente, a gente vai ficando cada vez mais cego. E eu estava até falando aqui na hora da oferta, quando a pastora estava falando de um só coração e uma só mente, e faz gerar no nosso coração o desejo de devolver o dízimo e a oferta. Eu fiquei, meu Deus, até nisso. Se seu coração for cego, você não vai se mover. Por quê? Porque pessoas gananciosas não veem nenhum encanto em generosidade. E ganância é impureza de coração, e a impureza do seu coração está te cegando de ver beleza e generosidade. Porque assim como é revelada a nossa verdade espiritual nessa impureza, a verdade moral é exposta. Isso se reflete na nossa conduta moral. Eu passo a não ver erro onde tem erro. Eu passo a ver erro demais onde não tem nada. A gente se mede pelo que a gente pensa. Você já fez isso? Estou medindo os outros pelo como eu penso. Eu acho que o certo é isso. Aí estou medindo as pessoas pelo meu entendimento. Que é errado. Por quê? Porque meu coração não vale de nada. O que impede de entender e viver o Evangelho são os pecados transformados em iniquidades. Isaías 59, do 1 ao 3, diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Vossos lábios falam falsidade, e vossa língua pronuncia perversidade.
Então, pessoas gananciosas não enxergam beleza em generosidade. Argumentar com uma pessoa avarenta, tentando mostrar beleza em ajudar a outras pessoas, é inútil. Pessoas que oprimem não querem saber o mal que trazem quando estão oprimindo alguém. E um homem que está satisfeito com o nome de cristão, mas que não leva uma vida de cristão, nunca verá a Deus, até que seus olhos sejam abertos divinamente. Para essas pessoas não há necessidade de nascer de novo e por isso elas estão em oposição à expiação de Cristo. Todas as vezes em que você se mostra dessa forma, não estou aqui dizendo esconde o teu coração, não é isso. Até porque você não pode esconder o seu coração de si mesmo, nem de Deus. Tu sondas e me conheces, sabe quando me deito e quando me levanto. Mas você está em oposição à cruz de Cristo. Porque eu estou achando que não precisa nascer de novo. Aí eu vou ler para ti um versículo que eu estava conversando aqui, falando sobre a impureza do coração, que é a causa da cegueira espiritual. Está lá em Tito 1. E ele está falando sobre várias coisas. Eu vou ler desde o versículo 10, mas a gente vai fixar mais lá embaixo. Porquanto há muitos insubmissos que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois motivados pela cobiça transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Um dos seus profetas declarou: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os com toda severidade, para que se submetam a uma só fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. 15. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertida. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam. E por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. Chega assim, tipo, quando tu ouve uma coisa dessa, eu não sei você, mas assim, quando eu me deparo com a Bíblia, um negócio desse dá aquele, parece que puxou freio de mão, assim. De repente tu veio e opa! E você vê que está falando aqui, não fique calado, pare com isso. Faça parar. Eles estão transtornando casas inteiras com isso. Faça parar. Porque para pessoas puras, tudo é puro. A grandiosa doutrina central da expiação não pode ser apreciada plenamente até que nosso coração seja endireitado. Precisamos entender o peso do pecado sobre a nossa consciência, aprender a detestar pensamentos maus, ter nosso coração quebrantado por ter sido terrivelmente manchado pelo pecado, para que, ao invés de se rebelar contra a doutrina do sacrifício, eu abra o meu coração e possa declarar: é exatamente isso que eu necessito. Porque o que a gente vê quando alguém tem a sua vida exposta, ou quando você... Não é sua vida exposta por uma pessoa, mas quando Deus vem e revela a maldade que existe no teu coração, o caminho tortuoso que você está tendo, os pecados escondidos e a iniquidade que tem crescido dentro do seu coração. É você se rebelar contra o Deus que está querendo endireitar. Em vez de tu se submeter e falar, é disso que eu preciso, você se rebela contra aquele que é o único que pode te endireitar. A limpeza do coração nos dá a admissão a um espetáculo sumamente glorioso. Nós veremos a Deus. E só isso deveria ser motivo suficiente para que todos nós nos ajoelhássemos em arrependimento nesse momento e, Deus, o nosso coração não vale nada. Só a possibilidade de poder ver a Deus já devia fazer a gente renunciar à duplicidade do nosso coração e cair em arrependimento. Estava até falando de manhã, teve uma criancinha pequenininha ainda, acho que o Arthur tem 2 anos, eu acho, né?
Ele veio dar a oferta aqui, devolver dos pais dele, veio junto aqui. E ele estava todo feliz, empolgado, veio assim, quase que dançando com o sapato dele brilhoso. Veio aqui, vocês precisavam ver a cara de satisfação dele quando ele colocou o envelope. Eu fiquei, Deus, que coisa linda, a gente devia ser assim, porque nos é dada a oportunidade de devolver aquilo que Deus está entregando para a gente, de ofertar. Ele recebeu, é tipo um poder, assim, ele ficou power. Alguém entregou um negócio para ele que todo adulto faz e ele vai fazer também. A gente devia se comportar assim. Tu devia se sentir power de estar devolvendo o dízimo. Não porque isso te engrandece, mas porque isso engrandece aquele que te criou e que entregou. Não é você, você não vale nada e suas atitudes valem muito menos. Eu estou devolvendo dízimo, eu estou power. Não, você é power de devolver seu dízimo, entregar suas ofertas, porque você está glorificando ao Deus que te supre todos os dias. É isso, não tem nada contigo não. Não pense que você é especialzinho assim, né não. A limpeza do coração faz a gente ter possibilidade de ver a Deus. E eu queria te dizer 3 coisas, além de ver a Deus assim, com os teus olhos carnais, assim, outros lugares onde você pode ver a Deus se você tem um coração puro. E o primeiro deles é: o homem cujo coração é limpo é capaz de ver a Deus em todas as partes de sua criação. E por isso que é muito legal quando a gente canta e fica de tarefa de casa para ti, se tu não tem tarefa de casa. Vai ler Colossenses 1 e Salmo 139, que foram 2 louvores que nós cantamos aqui, e com entendimento, prova disso. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Como eu falei de manhã, é tipo para mim, assim, abre a Bíblia, é como se fosse aquele livrinho de criança que brota, que abre assim e ele cresce. Ele vira um castelinho, ele vira um negócio, tu bota o dedo, fica na tromba do elefante. É isso aí para mim. É assim, se apresenta, a palavra de Deus se apresenta todas as vezes em que eu abro ela. O homem cujo coração é limpo é capaz de ver a Deus em todas as partes da sua criação. Romanos 1, 19 a 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Claramente se veem. Entende que claramente se veem para estas pessoas que dispuseram seu coração a ser purificado. Porque pessoas que não tiveram seu coração purificado pelo Senhor, não verão beleza alguma na criação. O coração impuro não vê Deus em lugar algum, mas o coração limpo vê a Deus em todas as partes. E aí eu falei também de manhã, eu vou repetir. Eu estava dando aula, eu sou médica veterinária, estava dando aula para os meus alunos, calouros. E aí tem uma especificidade no pulmão lá do boi, que ele tem um tubo a mais para respirar. E aí um aluno me perguntou, por que tem? Por que é diferente? Aí eu falei, antes que eu falasse, ele falou, é porque ele tem muita força? Eu falei, não, porque o cavalo tem muita força, então ele precisaria e ele não tem. Ele falou, então qual a explicação? Aí, assim, de imediato, eu não pensei em nada, assim, científico. O que eu respondi? Na hora que ele falou, o que é então? Eu disse, é Deus. Até falei, eu posso ter estragado os 15 últimos minutos da minha aula. Mas foi tão... Sabe quando é... Não tem outra explicação, cara. Eu vou dizer o quê? Tem um tubo a mais no coração do boi. Quando você sabe, é Deus isso aí, o tubo a mais. É que nem tem um osso no coração do boi, vocês sabiam? É Deus isso, gente. É lindo demais de ver. Estou falando aqui que eu tenho o coração puro, puríssimo? Não, mas eu estou aprendendo a ver a beleza de Deus e Deus manifesta na sua criação. Acha isso na tua profissão? Vê beleza naquilo que você está fazendo e desempenhando, não só aqui dentro. É lindo quando a gente está louvando, adorando. É lindo mesmo. Assim como é lindo você que arruma e desarruma e organiza a igreja, é lindo também, mas vê isso no teu trabalho, no teu dia a dia. Um astrônomo chamado Alan
acho que é Sanders, disse assim: acho bastante improvável que essa ordem no universo tenha surgido do caos. Deve haver um princípio organizador. Deus não é para mim um mistério, mas a explicação do milagre da existência, de haver alguma coisa em vez de não haver nada. Eu acho lindo quando um cientista comprova uma coisa que é Deus. Uma vez eu fui para um congresso lá em São Paulo e aí tinha um cara, eu não lembro o nome dele, desculpa, gente. Mas assim, ele falou cientificamente todas as vezes em que Deus se revelou. E é maravilhoso de ver isso acontecer. O ato de você conseguir respirar e isso ser involuntário, por exemplo, é Deus te mantendo vivo e te trazendo fôlego de vida. E isso deve ser visto. E não só visto, mas isso deve ser proclamado. Assim como está lá em Salmos 19. Vou ler ele todinho para ti, porque eu gosto de ler a Bíblia mesmo. Assim, eu acho bonito, eu acho que a gente tem que entonar bonito quando a gente está lendo. Você não lê a Bíblia de qualquer jeito, não, tá? Tu entona bonito, porque fica... Você está trazendo a realidade daquilo que você está lendo. Que nem... Que é que nem Pai Nosso. Meu filho ora o Pai Nosso. A gente ensinou ele a orar com entendimento e o filho fala bonito, assim. Eu gosto de quem fala bonito. Vamos lá, Salmos 19. Os céus revelam a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de suas mãos. Um dia discursa sobre isso ao outro dia e uma noite compartilha conhecimento com outra noite. Tu fica pensando nisso, já pensou? Uma noite compartilhando uma parada com a outra? Não há termos, não há palavras, nenhuma voz que dele se ouça. Entretanto, sua linguagem é transmitida por toda a terra e sua mensagem até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento, como feliz herói a caminhar em uma jornada. Parte de uma extremidade dos céus e percorre o seu caminho até o outro extremo. A lei do Senhor é perfeita e revigora todo o ser. As palavras que vêm do Senhor são dignas de confiança e transformam os mais humildes em sábios. Os preceitos do Senhor são justos e proporcionam alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são cristalinos e iluminam o entendimento. O temor do Senhor é puro e permanece eternamente. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas igualmente justas. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado. São mais doces que o mel, do que as gotas do favo. Por suas ordenanças teu servo é esclarecido e existe grande recompensa em obedecê-las. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Quem pode perceber os próprios erros? Purifica-me dos que ainda não me são claros. Da mesma forma, livra o teu servo do orgulho, para que ele nunca me domine. Então experimentarei integridade e serei inocente de grande transgressão. Que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam aceitáveis na tua presença, Senhor, minha rocha e meu vingador. E aí a gente já parte para outro lugar que você pode ver a Deus. Um homem cujo coração é limpo é capaz de ver Deus nas Escrituras. É o que eu falei, a Escritura se abre, ela é viva e ela tem algo para ti. Spurgeon diz, carinha que estava lá do lado do coelho, que as mentes impuras não podem ver nenhum vestígio de Deus nelas. Mas ao invés disso, vem razão para duvidar se Paulo escreveu as epístolas aos Hebreus ou possuem dúvida de que o Evangelho segundo João pertence ou não ao cânon. E isso é tudo que podem ver na Bíblia. Mas os de coração limpo veem a Deus em cada página desse livro bendito. Quando o leem devotamente em espírito de oração, bendizem ao Senhor, porque Ele tem se agradado em se revelar a eles gratuitamente por seu Espírito. E porque lhes é dado a oportunidade e o desejo de desfrutar da revelação da sua vontade. Para quem está nesse caminho de purificar o seu coração, o mínimo que você tem que ser é grato por Ele se revelar para ti assim. Não é banana, não é fácil. E não trate com facilidade. É aquele negócio de valor e preço. A gente deveria se envergonhar de ter gratuitamente a revelação do Senhor através das suas Escrituras e não fazer uso disso.
E para isso existe também um tipo de leitura que nunca vai conduzir o homem a ver a Deus. É aquela em que você abre a Bíblia para ver onde está ali algo que você possa encontrar para apoiar seus próprios pontos de pensamento. Eu penso dessa forma. Aí, tu já viu? Eu sei que você já fez isso para procurar. Eu preciso um versículo, tipo agora, puros de coração. Aí você vai lá, puros de coração, versículos. Aí vai te dar uma lista. Não é errado isso. O que é errado é você tentar trazer uma verdade da Bíblia para... Não, agora sustentei. E essa deve ser outra coisa que deve te fazer renunciar à duplicidade do seu coração e se envergonhar por tantas vezes ter usado a palavra de Deus para segurar um ponto para que você fosse aceito ou para que você fosse superior a alguém. O homem cujo coração é limpo é capaz de ver a Deus em sua igreja. Os de coração impuro não podem vê-lo. Ninguém de coração impuro vai ver a Deus. Não na igreja entende o quadrado. Eu estou falando das pessoas. Essas pessoas dentro da igreja apenas veem um aglomerado de grupos divididos. Você já viu isso? Você já participou de outra igreja e você, dentro da igreja, já falou isso? São várias panelinhas, grupos divididos e ninguém segue a mesma coisa. O nosso coração vai sendo revelado e ele deve ser exposto mesmo. E o que deve ser gerado dentro de cada um de nós é arrependimento por essas atitudes. Mas os limpos de coração veem Deus em sua igreja e se alegram quando se reúnem ali com eles. Salmo 132 fala sobre isso e ele foi utilizado numa das fotos do nosso... Se segue a gente no Instagram, tem que seguir, vai lá. Teve uma foto muito legal, que está todo mundo feliz, assim, rindo. Devia estar falando alguma coisa engraçada, assim. E aí está lá, quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. E eu gostei, porque é isso mesmo, a gente não tem que vir para a igreja com um sorriso amarelo. A gente tem que estar feliz aqui. Se você não está feliz onde você está aqui agora, por exemplo, cara, tem alguma coisa errada. Tem mesmo, porque eu gosto, eu sinto saudade. Até falei de manhã, o pastor quando disse, a gente vai iniciar com 2 cultos. Aí a gente falou, sério mesmo, pastor? Eu disse assim, mas pra quando? Aí ele, não, bem próximo, a gente vai só acertar aqui, não sei o que mesmo, pastor. Que legal, né? Ainda que a tua coisa inicial seja o sorriso amarelo, isso não deve permanecer aqui, porque eu falei de manhã e repito, eu gosto de estar aqui. Gosto mesmo, eu acho divertido, a gente se diverte, a gente é alimentado, a gente tem comunhão, a gente é envolvido pela atmosfera que Deus está produzindo nesse lugar, que está sendo cultivada nesse lugar, e eu posso ser participante disso, eu só tenho que gostar. Então, se tu não gosta, tem alguma coisa errada. Talvez você esteja fazendo a coisa errada. Eu estou numa coisa e não estou gostando, tá chato vir para a igreja por causa disso. Faz outra coisa. Está muito chato porque não sei o que, eu não gosto disso. Faz outra coisa. Talvez você esteja fazendo a coisa errada. Ver Deus significa muito mais que perceber suas pegadas na natureza, nas escrituras ou em sua igreja. Significa que os de coração limpo começam a discernir algo do verdadeiro caráter de Deus. Não é só eu ver Deus e achar bonito, como a pastora falou em Atos 4. Que bonitinho, legal, né? Funcionava naquele tempo, olha. Não é só isso, é você aprender a discernir o verdadeiro caráter de Deus nessas coisas. E isso está te preparando para quê? Porque no fim, chegada a plenitude dos tempos, você poderá ver face a face. Você vai ter o esplendor dessa visão, daquilo que tu está buscando hoje. Na plenitude dos tempos, quando o Senhor Jesus voltar, cara, você vai vê-lo. Que coisa mais bonita que isso? Por quê? Porque a purificação do nosso coração é uma operação divina e não nossa. Hebreus 4, do 14 ao 16. Concluindo, tendo em vista que temos um grande sumo sacerdote que foi capaz de adentrar os céus, Jesus, o Filho de Deus, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé, pois não temos um sumo sacerdote que não seja capaz de compadecer-se de nossas fraquezas,
Mas temos o sacerdote supremo, que a nossa semelhança foi tentado de todas as formas, porém sem pecado algum. Portanto, acheguemo-nos com toda a confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos o poder que nos socorre no momento de necessidade. Mateus 1:21 diz: E dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Nenhuma aplicação humana, cerimônia ou mudança externa tem poder para afetar nosso coração a ponto de purificar. É divino mesmo. O coração só pode ser purificado pelo Espírito Santo de Deus. Ele precisa vir sobre nós e nos cobrir com sua sombra. E quando ele vem, nosso coração é transformado. Somente em sua presença e a sua operação no íntimo do nosso ser é que pode limpar o nosso coração. E ele está operando em nós tanto querer como realizar segundo sua boa vontade. O que você tem que fazer é renunciar à duplicidade do seu coração e clamar e se arrepender de verdade, não ser só o cristão da boca para fora, mas aquele que age como um cristão. As bem-aventuranças iniciais versam sobre a necessidade espiritual, sobre a nossa consciência dessa necessidade. Pobre de espírito, choro lamentoso em face à nossa pecaminosidade, mansidão em resultado de uma real compreensão da natureza do nosso próprio eu egocêntrico. As bem-aventuranças iniciais são totalmente para expor nossa consciência de necessidade. O Espírito de Deus nos encontra com corações imundos e então vem e projeta a sua luz sobre o nosso interior para que vejamos que nossos corações são perversos. Logo nos mostra que, sendo pecadores, merecemos ser o alvo da ira de Deus e nos damos conta de que realmente merecemos. Então ele nos diz: mas essa ira foi suportada por Jesus em nome de vocês. Ele abre nossos olhos e vemos que Cristo morreu por nós, no nosso pecado, no nosso lugar e por nossa causa. Quando observamos, cremos que morreu como nosso substituto. E nos confiamos a Ele. Então sabemos que nossos pecados são perdoados por causa de seu nome, e assim nos invade o gozo pelo perdão do pecado, como uma emoção que nunca havíamos experimentado. Você já teve isso? Seu coração exposto de forma que nada além de choro foi o que você conseguiu fazer. Se você não teve, eu te recomendo. Porque enquanto eu tentei fazer do meu jeito, não era a satisfação de você, do choro brotar. Do choro vir e só ter isso. E o pastor daí falou muito bem sobre isso. Claro, né? Ele falou bem por isso, mas assim... Porque ele disse, existem orações que palavra alguma vai conseguir fazer. E o que vem? Choro mesmo. É isso aí que tem que vir mesmo. E depois disso, eu não sei você, mas eu tenho uma satisfação enorme quando eu consigo chorar, prantear na presença de Deus por ter um pecado meu exposto e reconhecer que eu não sou nada diante dele. A satisfação de pertencer a um Deus que perdoa os meus pecados, que entregou seu filho para que morresse no meu lugar, para que eu tivesse liberdade na presença dele. Porque pecado é pecado em todas as idades. É errado você achar que santidade é para jovem solteiro. É errado você achar que depois de casado quem tem que trabalhar é o jovem, você não precisa. É errado achar que no final da minha vida eu vou ter descanso, e descanso assim, não descanso todos nós. Existe uma promessa, tá em Hebreus, que diz isso. Ainda resta um descanso para o povo de Deus. Haverá descanso na sua vida, mas é errado você achar que uma coisa ou outra é para determinado momento. Pecado é pecado. E pecado não confessado vira iniquidade e vai te cegar. E você não vai ver, não vai perceber e vai te incomodar. E é por isso que várias vezes quando o nosso pecado é exposto, a gente fica que nem siri na lata, que nem bodó quando joga dentro da canoa. Você já viu isso acontecer?
procura, a gente fica assim mesmo. Mas quando a gente recebe esse perdão, a gente passa a andar. Agora que eu sou salvo, que sou perdoado, serei teu servo para sempre. Matarei os pecados que te mataram. Você tem noção que quando você renuncia um pecado, você está matando o pecado que matou Cristo na cruz? A gente tem que ter entendimento disso, porque você está... Não é devolvendo na mesma moeda, você está glorificando o nome do Senhor. Quando eu mato um pecado que antes governava sobre a minha vida e agora eu matei quem matou Jesus, se meteu ali no meu lugar. O curso da alma do homem que antes corria para o mal, agora descobre que Cristo morreu por ele, que seus pecados foram perdoados. A totalidade de sua alma passa a fluir em direção oposta agora. E ele começa a fazer o que é reto. O seu coração ama a pureza, busca por santidade. Seu coração anseia por maturidade. Porque ter um coração puro, limpo, não é sentimentalismo. Ter o coração purificado não considera que é romântico, não é. Dói. Porque você precisa ter os seus pecados expostos e você precisa se arrepender. Eu ainda não vi ninguém se arrependendo de ser romântico. Não conheço, não. É quando você está renunciando, é que nem assim, desarmei. Aí tu acha que Deus fala, olha, desarmou. Senta aqui, neném. Poxa, isso é outra coisa, gente. Seu coração deve anseiar por maturidade. Mateus 10,16 diz, eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como a pomba. O coração é o centro do ser e da personalidade de cada um de nós. E, igualmente, a fonte de onde brota tudo quanto daí se segue, inclui nossa mente, nossa vontade, nossas emoções. Então, essa palavra da bem-aventurança, ela está falando da totalidade, não de partes. Se é o centro dos meus sentimentos, da minha vontade, Deus está querendo purificar a totalidade das nossas vidas. É isso que Ele quer destacar. Que o coração é a fonte, e se eu purificá-lo, eu terei todo o meu corpo em totalidade entregue a Ele. Uma pessoa de coração puro é aquele que, como o pastor falou, entre os conflitos da minha vontade e a vontade de Deus, a dele vai ser maior sobre tudo. E eu vou renunciar àquilo que eu achei que era o melhor. É necessário que a gente seja como o salmista e ore sempre. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Isso está lá em Salmo 51, 10. E tem um outro salmo que diz, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem? Limpos de mão e puros de coração. É a totalidade, não é a parte, não é sentimento e é dolorido. É Ele que vai te manter sob tensão, assim, ó. É você renunciar esse coração duplo, triplo, múltiplo. Um coração para cada situação. É você renunciar a isso. E viver, toma como padrão que você vive na presença do Senhor e isso tem que ser o todo. Tem um poeta que escreveu uma coisa bem bonitinha. Ele diz, dás à alma e ao seu coração vida nova e integridade. Vem de ti a recriação em limpeza e santidade. Pureza é uma coisa que vai além. Além mesmo daquilo que a gente considera puro. Vai além do que a gente considera como santidade. Deus está abrindo o nosso entendimento para que a gente não seja
é iludido. É essa palavra mesmo, é iludido. Para que você não seja iludido com entendimentos de pureza e de santidade. É isso que Deus está trazendo hoje. E antes de eu finalizar, porque eu já estou finalizando, eu queria ler Romanos 6 com você. Eu queria te dar liberdade para provar dessa palavra. Tanto o amargor dela, quanto a doçura que essa palavra traz para a gente. E depois disso a gente vai orar e você vai ter um tempo para orar. E fica à vontade, tá? Não tô falando que você precisa vir aqui. Mas se Deus te motivar a isso, a ter uma atitude de arrependimento, de pecados não confessados, de iniquidades trazidas à luz, faça da forma como Deus está te conduzindo. Vou ler Romanos 6. Prova dessa palavra, de tudo que ela tem para ti. Romanos 6, a partir do 1. Então, qual seria a conclusão? Devemos continuar pecando a fim de que a graça seja ainda mais ressaltada? De forma alguma. Nós que morremos para o pecado, como seria possível desejar viver sob seu jugo? Ou ignoreis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos igualmente batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, com o propósito de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos em nova vida. Se desse modo fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, com toda certeza o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois temos conhecido de que a nossa velha humanidade em Adão foi crucificada com ele, a fim de que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, para que nunca mais venhamos a servir ao pecado. Porquanto todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. E mais, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente, ou seja, a morte não tem qualquer poder sobre ele. Porque ao morrer para o pecado, morreu de uma vez por todas para o pecado. Todavia, quanto ao viver, vive para Deus. Assim, dessa mesma maneira, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Portanto, não permitais que o pecado domine vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Tampouco entregai os membros do vosso corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Antes, consagrai-vos a Deus, com quem fostes levantado da morte para a vida. E ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça. Porque o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Súditos da justiça pela graça. Que resposta dar? Vamos nos atirar ao pecado porque não estamos sob julgo da lei, mas sob o poder da lei da graça? Não, de forma alguma. Não estáis informados de que, ao vos entregardes a alguém como escravo para lhe obedecer, sois escravos destes a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça? Todavia, graças a Deus, porquanto, embora havendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma do ensino a que foste submetido. Vós fostes libertos do pecado e vos tornaram escravos da justiça. Expresso-me assim, nos termos de homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos da impureza e da maldade, que conduz à iniquidade ainda maior, apresentais a partir de agora todos os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Porque quando eres escravos do pecado, estavas livres em relação à justiça. Porque quando eres escravos do pecado, estavas livres em relação à justiça. E que fruto colhestes então das atitudes das quais agora vos envergonhais? Pois o resultado final delas é a morte. Contudo, agora libertos do pecado, e tendo sido transformados em escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna.
Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor.